Eu vou começar esse podcast de uma forma diferente hoje. Eu quero saber como é que você se sente. Para e se observa nesse momento. O que é que você está sentindo agora? Você está feliz? Você está triste? Você está magoado? Você está ansioso? Ansioso que eu digo, não ansioso de uma ansiedade ruim, tá? Um ansioso de empolgado. Você está esperando alguma notícia? Você está... Como é que você está? Eu estou muito feliz. Eu estou empolgada. Eu estou, nesse momento, expressando toda a minha alegria ao criar esse podcast, ao falar com vocês. E por mais que pareça contraditório, tudo isso tem a ver com comunicação não violenta e comunicação violenta também. Esse é o tema desse podcast e é um tema que foi trazido por uma ouvinte maravilhosa, a Gabi. E eu estou muito agradecida por ela ter trazido esse tema, porque ele é de extrema importância e necessidade a gente falar todos os dias, porque é a base da nossa educação e esse é um podcast de educação. A base da nossa educação ainda utiliza-se de uma comunicação violenta e a gente precisa mudar isso se a gente quer viver num mundo melhor. Então, antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar com Janaína Ferreira, é um prazer falar com vocês, eu espero que vocês estejam bem. Se você ainda não me segue nas outras redes, clica aqui no link abaixo, tem acesso a todas as redes, Instagram, TikTok, tudo tá lá. Aos meus produtos, serviços, se você é uma empreendedora e precisa de um suporte, de mais conhecimento sobre comunicação assertiva aplicada às redes sociais, a brand, a posicionamento, criação de marca, tudo, tem algum serviço ou produto que vai te atender. Então me chama lá que eu tenho a maior alegria de poder atender as suas necessidades, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Comunicação violenta. Como é que você foi educado? Pensa aí na tua infância. Você foi muito reprimido? Você ouvia muito do seu pai, da sua mãe, dos responsáveis que cuidavam de você, dos professores nas escolas? Sim, porque a gente acha que somente pai e mãe é responsável pela educação, né? Não é não. A educação, ela parte das pessoas que são autoridade pra gente enquanto criança. Então, pais, mães, escolas, igreja, avós, parentes de forma geral, todos eles têm um papel crucial na formação de uma criança. E por que eu estou falando da criança? Porque é onde tudo começa. Se hoje você é um adulto ou uma adulta frustrada, autocrítica demais, com baixa autoestima, que tem um diálogo de inferioridade violento com você mesmo, é porque você aprendeu isso lá na sua infância. Não tem como falar de fase adulta sem olhar para o passado, sem olhar a forma como você aprendeu a ser nesse mundo. A comunicação não violenta, esse estudo que é baseado na pesquisa do psicólogo Marshall Rosenberg, que deu origem a esse livro que eu estou aqui nas minhas mãos, esse livro deveria ser o guia de bolso para todo mundo. Todo mundo deveria ler esse livro, porque tem instruções valiosíssimas de como a gente deveria se comunicar de forma mais empática, respeitosa, ouvir atentamente, da forma como a gente deveria se expressar, colocando para fora os nossos sentimentos, sabendo dar nome às nossas emoções. Seres humanos são seres emocionais. Todas as nossas ações e atitudes são baseadas nas nossas emoções. Se estamos com raiva, se estamos felizes, se estamos com medo, essas emoções ditam como a gente vai se expressar. Isso no nosso trabalho, na nossa casa, na relação com os nossos pares, na forma como a gente educa as nossas crianças. Eu sou mãe, eu falo sobre parentalidade positiva lá no meu Instagram, em todas as redes que eu estou, porque essa é uma das bandeiras que eu levanto. Comunicação não violenta faz parte da parentalidade positiva, é a base dessa forma de educação. E é uma forma de educação onde o respeito é a pilastra principal, é a base dessa educação. E quando a gente ensina para uma criança a dar nome aos sentimentos que ela está sentindo, né? Porque sentimento é diferente de emoção, sentimento já é uma elaboração da emoção. Quando a gente ensina essa criança os nomes dessas emoções,
a dizer a ela como ela deve se expressar, essa criança ela vai ser um adulto funcional e bem resolvida consigo mesma e com os outros. Se eu trato uma criança de forma violenta e agressiva, essa criança vai reproduzir isso, não somente comigo que sou pai, mãe responsável, mas também com as outras pessoas com quem ela vai se relacionar no mundo. De forma um pouquinho mais teórica, para que vocês possam entender o embasamento desse livro, o Marshall, ele traz que a comunicação não violenta parte de 4 pilares principais: como eu me observo, como eu me sinto, como eu me expresso e como eu pratico isso no meu dia a dia. E também o contrário, como eu recebo isso do mundo, de forma empática e sem ser na via do julgamento ou da crítica. Então, como as pessoas estão dizendo como eu me sinto, como as pessoas estão dizendo como eu estou me expressando, como as pessoas estão dizendo o que eu necessito e como eu devo ou deveria praticar essas relações se tornem mais fluidas, respeitosas, enfim, mais saudáveis. Parte desses 4 pilares. E é tão difícil a gente colocar isso na prática, porque nós já estamos hipnotizados por uma linguagem violenta, por uma linguagem que é de impaciência, de intolerância, de querer tudo para ontem. Quando a gente está nesse movimento do automático, pode ter certeza, você está negligenciando mais uma vez as necessidades da sua criança, as necessidades que não foram sanadas lá na infância. E um ponto importante aqui: nosso pai, nossa mãe, avós responsáveis não fizeram isso, ou pelo menos a maioria deles não fizeram isso de forma intencional. Eles não tiveram a intenção de nos magoar. Eles só estavam reproduzindo de forma automática aquilo que eles aprenderam. A gente só pode passar para frente o que a gente tem dentro da gente, o que a gente aprendeu. Não tem outra regra, não tem como ser diferente. Eu só dou aquilo que eu tenho. E se o que eu tenho é mágoa, ressentimento, é repressão, se é medo, é angústia, se tudo que eu tenho é ruim, eu só vou colocar no mundo, passar para frente esses sentimentos ruins, essa violência, tanto a violência prática como essa comunicação violenta. E é tudo o que a gente não quer, não deseja, não precisa mais. O mundo já está saturado de pessoas com essa comunicação violenta. Pessoas que não sabem verbalizar e expressar o que sentem de forma clara, de forma objetiva. E aí entra a comunicação assertiva. É você ser claro, objetivo, transparente, respeitoso, empático, saber ouvir atentamente. A comunicação assertiva, ela bebe na fonte da comunicação não violenta. E em nossas relações de trabalho, a gente vê claro isso. Quando a gente tem um chefe que ele cobra demais, sem ser empático, sem ouvir as nossas necessidades. Quando a gente está num relacionamento e o nosso cônjuge, esposo, esposa, também fala alguma coisa que nos incomoda profundamente, ou a gente fala algo que incomoda essa pessoa profundamente, a gente não consegue dialogar, a gente não consegue construir nada, porque não sabemos nos comunicar. Tem sempre algo que trava essa comunicação, e essa trava são as nossas emoções, são os nossos sentimentos reprimidos que nós não soubemos lidar, nós não elaboramos ainda. E qual é o antídoto para se ter uma comunicação não violenta consigo mesmo? É passando pelo processo de autoconhecimento. Não dá mais para eu culpar a minha mãe, o meu pai, os responsáveis, os professores, quem quer que seja, pelo que eu estou vivendo hoje. Eu preciso ser autorresponsável pela minha vida e perceber que quando as coisas não estão indo como eu gostaria, isso no meu trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas relações, amizades, com os meus filhos, é porque eu preciso resolver alguma coisa dentro de mim.
Alguma coisa aqui dentro está gritando. Você precisa resolver isso no seu passado, na sua história. Só assim você vai conseguir construir algo e andar para frente, sabe? Andar sem ficar olhando constantemente para esse retrovisor. Só quando você passar por esse processo de autoconhecimento, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. Esse processo de autoconhecimento, ele não é linear, ele não é assim uma linha reta, ele é altos e baixos e ele é para a vida inteira. Mas só quando eu comecei esse caminho, esse processo, foi que eu tive clareza, consciência do quanto a minha criança foi negligenciada, o quanto a minha criança não foi ouvida, foi reprimida, por mais que eu nunca tivesse sofrido nenhuma agressão física. Eu nunca recebi uma pisa, fui colocada de castigo, me colocaram em situações de humilhação com os meus pais. Nunca. Mas, embora eu não tenha recebido agressão física, eu recebi a agressão psicológica, que é aí onde entra a comunicação violenta. A agressão psicológica, ela degride a nossa vida muito mais do que a violência física, porque ela fere o nosso mais íntimo, ela fere os nossos sentimentos, ela fere quem a gente é em essência. Quando a gente fala de violência psicológica, a gente fala de uma das formas mais cruéis de machucar o outro, de machucar outro ser humano. A comunicação não violenta, ela vem para nos salvar de fato. Ela vem para resgatar quem a gente é em essência, para a gente mudar os nossos diálogos internos e passar a se expressar de uma forma amorosa, respeitosa e empática com os outros. Porque está todo mundo vivendo os seus processos. Nem todo mundo vai despertar para a consciência de que precisa mudar algo na sua vida, infelizmente. Por isso que algumas pessoas parecem não se importar com o sofrimento dos outros, enquanto outras são totalmente diferentes. O psicólogo Marshall vem trazer isso nesse livro. Essas pessoas que aparentam não se importar com a violência sofrida pelos outros, com o sofrimento dos outros, é porque elas já estão saturadas de violência interna que sofreram lá no passado e que elas continuam reproduzindo consigo mesmo. Parece que se tornou natural para ela e ela não mais se espanta, não mais fica em choque com tanta violência que se expressa no mundo. Quando essa violência cai na naturalização, minha gente, isso é gravíssimo. É grave, porque eu vou violentar os outros e isso é natural para mim. Eu vou falar de forma agressiva com os outros e isso é natural para mim. Eu vou passar para o meu filho, eu vou xingar o meu filho, eu vou xingar a minha filha, eu vou colocar ela de castigo, eu vou colocar ela em situações de humilhação, e isso é natural para mim, porque eu vivi isso a minha vida inteira, foi isso que foi me ensinado. E como é que eu quebro esse ciclo? Como é que eu quebro esse ciclo hipnótico da violência? É quando eu caio na minha consciência, e cair em consciência só é possível quando eu passo a olhar para dentro, quando eu passo a entender a necessidade desse autoconhecimento. É preciso criar pessoas, educar pessoas de forma amorosa e respeitosa, se a gente quer viver em espaços saudáveis, se a gente quer ter relações saudáveis, adultos saudáveis e funcionais que sabem lidar com críticas, que sabem resolver conflitos, que sabem colocar-se para o mundo, expressar-se para o mundo, sem ser de forma impositiva, sem ser querendo passar por cima dos outros, sem ser querendo ser o maior de todos e colocar outras pessoas abaixo, porque essa pessoa se sente assim. Na verdade, ela quer destaque porque ela não teve destaque na infância, ela não teve essa valorização lá na infância. É sempre um resgate interno, minha gente, não tem outro caminho. Esse podcast, vocês vão me ouvir falar muito sobre autoconhecimento, que é um processo que eu passo há muito tempo, que eu já falei aqui para vocês várias vezes.
e que eu sei dessa importância para todas as áreas da nossa vida. Se eu quero prosperar na minha empresa, se eu quero prosperar no meu trabalho, se eu não tenho empresa, mas eu trabalho no ambiente corporativo, no serviço público, de CLT, seja lá onde for, eu quero viver esse emprego de forma saudável, ter relações saudáveis nesse trabalho, eu preciso me fortalecer internamente, eu preciso fortalecer essa comunicação que eu tenho comigo mesma, valorizar tudo que eu fizer, me respeitar acima de tudo, ser empática, ter compaixão comigo mesma, dar todo o amor que eu não tive lá na infância. Essa responsabilidade cabe a mim agora. Não dá mais para eu delegar para os meus pais, para minha mãe, para todo mundo que foi responsável na minha vida, na sua vida. Não dá mais para delegar essa responsabilidade. Quando a gente se torna adulto, é nessa fase que eu tenho que realmente pegar os meus caquinhos, pegar toda a minha história e dizer, tá, vamos ver aqui o que é que eu tenho que resolver para eu conseguir avançar, para eu conseguir ir adiante, porque não dá mais para ficar olhando para o retrovisor a vida inteira, não dá mais para eu ficar me lamentando, reclamando, chorando pelo leite derramado e reproduzindo essas expectativas frustradas nas relações que eu vou criando, que eu vou tendo. Não dá mais para ser assim. Ou eu quebro esse ciclo da violência, ou eu vou continuar vivendo frustrada para o resto da vida. E isso não é destino para ninguém, tá? Ninguém deveria viver a vida inteira se reclamando, se lamentando, sofrendo, angustiada, remoendo essa comunicação violenta consigo mesma e com os outros, porque não faz sentido. Não faz sentido. Nós nascemos para sermos livres, felizes, termos relações saudáveis. E para que isso aconteça, a comunicação não violenta, ela precisa ser colocada em prática. Então, vamos fazer um exercício simples hoje, para você colocar hoje em prática. Como é que você está? Escreve. Escrever é libertador. A escrita, ela é terapêutica. Então, coloca aí no papel, na pele, no espelho, aonde você visualizar todos os dias. Como é que você se sente hoje? Dar nome às suas emoções. É tristeza, é felicidade, é frustração, é medo, é angústia, é dor. Como é que você se sente hoje? Percebeu como é que você se sente hoje? E aí percebe como você está reagindo diante dessa emoção. Você está reagindo com impaciência, você está reagindo de forma mais calma, mais tranquila. Como é que você está expressando isso para os seus pares? Como é que você falou hoje com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, com seu patrão, com seus colegas de trabalho, com as suas amizades? Como é que você deu um feedback hoje? Como é que estão esses diálogos internos? É sempre essa troca. Eu me observo para depois ver como é que eu me expresso no mundo. Tá, eu tô triste, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso hoje para ficar feliz? Conversa com essa criança para entender quais são as necessidades dela, entender qual é a necessidade, sana essa necessidade. Parte do respeito, do auto-amor que você tem ou deveria começar a construir com você mesmo. É sobre isso, minha gente, que eu queria trazer para vocês. Comunicação não violenta, ela não se esgota na parentalidade, na forma como a gente educa os outros. Ela está em todos os ambientes. E se a gente quer evoluir enquanto ser humano, se a gente quer construir uma sociedade saudável, produtiva, feliz, a gente precisa olhar para a gente mesmo, a gente precisa começar a construir esses diálogos internos que são de autoestima, que são de empoderamento, que são de alegria, de felicidade, de amor, de respeito, para que a gente comece a colocar isso para o mundo e também esperar os feedbacks dos outros e saber elaborar bem esses feedbacks, saber resolver situações, conflitos, sem levar para o lado da violência física e verbal. É possível, é necessário, é urgente a gente começar a colocar isso em prática. Eu espero que vocês tenham refletido junto comigo, que tenha feito sentido para você. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes, me marca para eu ver, manda mais temas aqui, porque esse podcast é nosso. Eu sempre vou amar receber os temas, as dicas, os feedbacks de vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, até o próximo episódio.